Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar continuidade aos trabalhos do EducaLive, projeto, levando a aula de ciências do município de Ribeirão até vocês, aos alunos e a todos aqueles que participam da Secretaria de Educação, mandar um abraço, a todos os vigilantes, serventes, professores, profissionais que estão aí se reinventando, nesse momento de pandemia, lembrar do risco de verdade. Desse segundo momento, dessa reabertura dos estabelecimentos, lembrar que temos que continuar utilizando álcool gel, se sairmos, temos que usar as máscaras, mas se puder evitar, nesse instante, quem puder evitar, não vá às ruas, ainda a gente tem um risco muito alto de contaminação, essa é uma doença extremamente difícil. Mas vamos falar um pouquinho para o pessoal do 7º ano a respeito dos fenômenos naturais, que a gente chama de maremotos, os terremotos, as mudanças que acontecem no planeta por conta do efeito estufa, as altas temperaturas, o que seria isso, para a gente ter um melhor entendimento, uma melhor noção a respeito desses conhecimentos, desses fenômenos naturais. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos começar assim. Vamos lá. Bom, só para a gente ter uma ideia melhorada dessa definição, que são fenômenos naturais. São acontecimentos que não são provocados pelo homem, não são artificiais, e que ocorrem diretamente sem essa intervenção humana. Na linguagem mais popular, a gente tem uma condição de ver desse jeito, O sentido comum do termo fenômeno, essa expressão refere-se normalmente aos fenômenos naturais mais perigosos, também designados como desastres naturais. Então, na população, a gente tem uma ideia que diz assim, toda vez que aparece um fenômeno da natureza, o que é um fenômeno da natureza, é algo que é muito agressivo, que não teve a intervenção direta do homem, mas pode ser pela consequência das ações do homem, na verdade, mas são eventos extremamente perigosos ou catastróficos. E aí a gente fica sempre com aqueles receios. É um fenômeno natural, é um fenômeno, é algo que o homem não botou a mão, mas que pode ter influenciado diretamente no seu acontecimento. Tá certo, pessoal? E aí a gente tem uma ideia disso, do vulcão, erupção. Os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte dessa geodinâmica terrestre, essa parte geográfica, diria assim. Portanto, a gente pode entender que esses desastres naturais, eles fazem parte diretamente da natureza do planeta. Quando acontecem, podem trazer consequências gravíssimas para o ser humano. E por mais que haja conhecimento tecnológico para que a gente consiga prever essas ações da natureza, mesmo assim, muitos desses desastres ainda são considerados imprevisíveis. A gente podia até comentar na região da gente, por exemplo, quando começa a chover, a gente nunca imagina, como aconteceu por esses dias, que uma barragem não vai suportar o volume de água que ela acumula. E quando ela não consegue resistir, eu diria assim, ela não consegue suportar esse volume de água, que há o rompimento dessa barragem, os rios que são próximos a ela, ou que passam ali, a água, seus afluentes que vão para aquela barragem, recebem um volume muito grande de água e, consequentemente, as cidades circunvizinhas, as cidades próximas que recebem águas desse rio, são afetadas diretamente. A gente teve em 2010 uma cheia muito grande na nossa região, cidade dos Palmares, a gente lembra muito bem disso, são 10 anos do acontecido. Algumas ações providenciais foram efetivamente tomadas, mas mesmo assim, quando há um rompimento de uma barragem por conta de um fenômeno de intensas chuvas, um fenômeno da natureza, a gente não consegue prever, por mais organização que o homem tenha, nessas consequências. Então é preciso estar muito atento por conta
das consequências e como vai afetar o ser humano, como vai afetar o homem. Note que esses eventos, esses fenômenos, né, representam uma mudança diretamente no ciclo da Terra. No entanto, nos tempos atuais, a gente vem tentando, de maneira muito técnica, observar que esses acontecimentos têm tido um aumento significativo, né? Tem tido uma frequência maior, o que nos leva a pensar, o que nos leva a crer nas estatísticas do estudo sobre o meio ambiente, porque como o homem naturalmente não tem essa consideração, esse respeito, esse cuidado pelo meio ambiente, isso tem um retorno muito forte, embora uma linha de cientistas, por exemplo, acreditam que a maioria desses eventos aconteceriam, né, como é o próprio aquecimento global, aconteceria mesmo sem a intervenção do homem. Existe uma linha de pesquisadores, cientistas, que pensa dessa maneira, né, mas existe outro grupo que mostra que essas consequências de poluição do ar, poluição, né, do ambiente onde se vive propriamente dito, poluição dos mares, tem uma influência mais rápida e fazem que haja esse processo de agressão direto à natureza, afetando consequentemente eu diria assim, os seus ciclos de fenômenos. Então, nesse sentido, muitos desastres têm ocorrido, porque o planeta Terra está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global e com o efeito estufa, o que leva ao aumento dos desastres naturais, ocasionando assim um desequilíbrio muito grande, muito forte na natureza. Para os seres humanos, muitos desses danos e prejuízos são resultantes desses desastres, os quais ocasionam diversos impactos na sociedade. Quando a gente vê um tsunami, por exemplo, ondas de mais de 20 metros invadirem uma área litorânea, ou seja, próxima ao mar, a gente percebe que, de certa forma, modifica terminantemente o cenário daquele lugar. Mesma coisa quando acontece uma enchente, como eu acabei de falar anteriormente, né? A gente percebe que ela sendo devastadora, essa enchente, não causada pelo mar, no caso do tsunami causado pelo mar, mas causada pelas águas dos rios, provocada pelas chuvas, ou a queda de uma barreira, modifica geograficamente aquele espaço. Não tem como você permanecer geograficamente da maneira que se vivia anteriormente quando há um movimento dessa natureza ou com essas proporções. Eu poderia, por assim dizer. Por sua vez, para a natureza, os desastres naturais acabam auxiliando na renovação e manutenção desses ecossistemas, né? Que é uma nova formação de relevo, um melhoramento no abastecimento de fontes de água, né, hídricas, entre outras coisas. Mas mesmo assim, tem um impacto muito forte, muito direto na vida, eu diria que do ser humano. O aquecimento global, por sua vez, corresponde ao aumento da temperatura média da Terra, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. No século XX, foi considerado o período mais quente, né? O século XX foi considerado esse período mais quente, desde a última glaciação, desde o último evento catastrófico que aconteceu no planeta, eu poderia dizer assim. Houve um aumento médio de 0,7 graus Celsius nos últimos 100 anos, ou seja, o planeta está ficando mais quente, mais aquecido. E esse efeito estufa, que eu diria assim, aconteceria mesmo sem a intervenção do homem, ele está acontecendo de maneira mais forte e mais rápida por conta da ação do homem. Existe essa linha que diz que aconteceria naturalmente, mas não de uma maneira tão acelerada. Existe o que a gente chama de instituição para aferir, para medir, para pesquisar, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, IPCC, que é um órgão responsável por estudos sobre o aquecimento global. Esse órgão acredita que o cenário para próximas décadas é, infelizmente, ainda de temperaturas mais altas do que o que a gente já tem hoje. Estudos recentes que aconteceram em 2017 indicam, né, esses
estudos que são mais de 90% as chances do aumento das temperaturas médias, ou seja, no século XXI, os valores que a gente teve no século XX, que já foram relativamente altos, serão bem mais elevados, serão de 2 a 4,9 de graus Celsius. Um aumento de 2 graus Celsius já resultaria em graves e irreversíveis problemas no ambiente do globo terrestre. Derretimento de gelo nas calotas polares, uma interferência muito direta na área litorânea, o aumento desse fluxo de água nessas regiões, e é preciso acompanhar isso com muito cuidado. Por isso, o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente e com graves e irreversíveis consequências à própria humanidade. E aí a gente vê, por exemplo, um período de chuva numa área relativamente litorânea, os ventos chegam a velocidades absurdas, né? E aí a gente tem também a ideia desse animal, que é um animal, eu diria assim, que representa muito essa região fria, e como ele se encontrava nesse instante aí. O tema ainda é muito controverso. Para alguns cientistas, como eu falei para vocês, o aquecimento global, na verdade, não passa de um momento de farsa para um grupo, essa linha de pensadores. Eles argumentam que a Terra passa por períodos de esfriamento e de aquecimento, o que seria, para esse grupo, considerado um processo natural ou um processo normal. Ou seja, eles defendem a ideia que, independente da intervenção do homem, da ação do homem, desse maltrato do homem com o planeta já teria esse grau de acontecimento, de aquecimento, independente da ação do homem. Esse grupo de pensadores científicos, né, que é bem controverso ele. Mas existe uma outra linha que não pensa desse jeito. Os efeitos, ou o efeito estufa e o aquecimento global têm uma relação direta, né? A gente chama aí de fenômeno natural do efeito estufa, está intimamente ligado às mudanças climáticas que ocorrem no nosso planeta. Esse efeito estufa, apesar de relacionado com o aquecimento global, é um processo que garante para a Terra uma temperatura considerada adequada para que haja vida no planeta. Ou seja, o efeito estufa, desde que o mundo é mundo, sempre existiu. O grande problema é que, com o excesso, eu diria assim, de poluição, esse bloqueio desse efeito dos raios solares e tudo mais, ou a manutenção desses raios solares entre a atmosfera e o globo terrestre tem aumentado, porque a poluição aumentou. Então, nós temos hoje quase 8 bilhões de seres humanos no planeta. É muita gente a sujar, muita gente a poluir, pouquíssima consciência com relação à preservação, e a gente vê muito descaso, principalmente a gente vê no país da gente, a gente vê na região da gente, as pessoas, infelizmente, não se preocupam em não poluir ou em ter uma orientação, em terem uma orientação com relação à conservação, à limpeza. E sem essa condição adequada para sobreviver, o planeta seria muito frio, se não houvesse o efeito estufa da maneira correta, sem tanta poluição, a ponto de muitas formas de vida não existirem. E aí tem uma imagem muito rápida, prática, do entendimento do que é o efeito estufa, né? Esses gases de efeito estufa que já pré-existem desde que o mundo é mundo, que mantém entre a atmosfera e o globo terrestre uma camada ali para que haja vida, eu diria assim, dessa parte da Terra. 45% são absorvidos, outros são disseminados ou levados para a atmosfera, e a gente percebe que há uma relação direta nesse aquecimento. Então, assim, como acontece o aquecimento global? Vamos falar do aquecimento global e depois a gente volta para o efeito estufa de novo. O aumento da concentração de gases, eu diria assim, de efeito estufa, provoca uma alteração nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera, na parte superior. Em consequência disso, ocorre o aumento da temperatura, o que causa o aquecimento global. É importante lembrar que o aumento das emissões de gases do efeito estufa, ele é resultante da atividade do homem, como eu falei aqui anteriormente. Esse processo que iniciou-se aí no século XVIII, principalmente com o início ou a lembrança do início da Revolução Industrial. E acontece até os dias de hoje.
porque o homem continua crescendo, continua produzindo, continua criando indústrias e, lamentavelmente, se preocupa muito pouco, de maneira muito pequena, com relação ao que ele polui ou que ele joga de sujeira na atmosfera. E aí a gente tem a luz do Sol, a intensidade dela, essa luz é refletida quando volta da Terra para o espaço, né, na verdade. O calor, esse calor que é mandado do Sol para o globo terrestre, para a Terra de uma maneira geral, que ele volta para ser irradiado no espaço, e existe essa camada de gases entre a atmosfera e a Terra, que a gente mostra aí, que resolve ou que entende-se por absorção de calor ou dessa parte de radiação. E o calor da Terra naturalmente aumenta. As diferenças entre o efeito estufa e o aquecimento global. É muito comum, necessariamente, essa confusão na cabeça da gente. Os termos efeito estufa e aquecimento global. A gente confunde muito, porque como eles estão diretamente relacionados, a gente acaba fazendo uma mistura desse aquecimento do globo por conta dessa irradiação e quando acontece o efeito estufa. Então a gente diz assim, o efeito estufa está provocando e tal, mas na verdade a gente precisa entender essa diferença. Então assim, o efeito estufa, na verdade, ele é um fenômeno que sempre existiu no planeta. Sempre existiu, ele é natural, mas ele sempre garantiu essa temperatura adequada para que muitas espécies sobrevivessem na Terra. Então o efeito estufa, ele não é ruim, ele sempre existiu. Agora, o que vem acontecendo é uma poluição desenfreada do homem, provocando assim, eu diria, que um aquecimento maior, uma dificuldade nessa dissipação de gases que são prejudiciais ao planeta. Então, fazendo com que a temperatura da Terra aumente. Esse efeito estufa consiste em uma camada de gases que envolve o planeta, né? Podemos comparar o efeito estufa com a ideia do cobertor, muito interessante para vocês entenderem melhor, que envolve a Terra e a mantém em uma temperatura considerada ideal para que haja vida no planeta. Porém, nas últimas décadas, com essa liberação desses agentes ou gases poluentes, que são consequências da ação do homem, das atividades que nós desempenhamos, às vezes umas são pensadas e outras não, aumentaram essa concentração de gases dentro da atmosfera. Então, como eu estou dizendo a você, o efeito estufa natural, ele é favorável à vida no planeta, mas com o aumento dessa dissipação, dessa liberação desses gases, ele começa a aquecer demais o planeta. Então, com isso, a camada de gases ficou mais grossa, mais espessa, como eu tinha falado anteriormente, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando maior retenção de calor. Ou seja, como se você botasse um cobertor em cima de você, ele tem aquela temperatura que mantém ali, eu diria assim, ideal para que o seu corpo ficasse aquecido, mas com o passar do tempo, houve uma superlotação desse espaço entre o seu corpo e o cobertor e houve um superaquecimento nesse espaço. Então, assim, por quê? Porque muitos gases poluentes, eu diria assim, foram liberados para essa camada entre a Terra e a atmosfera, fazendo com que a temperatura da Terra ficasse mais elevada, dificultando, inclusive, a manutenção de vida de algumas espécies. É justamente essa retenção de calor que provocou o aumento da temperatura na Terra, o que nós chamamos de aquecimento global. Então, o aquecimento global, na verdade, é um fenômeno climático. Veja, fenômeno climático, que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos, o aquecimento global. Ele é resultado da intensificação do efeito estufa, ou seja, quanto maior retenção de gases entre o planeta Terra e a atmosfera, maior será o aquecimento do próprio planeta. Em resumo, o efeito estufa é um processo natural que é aumentado, intensificado pela ação do homem e que ocasiona e como consequência ele tem o aquecimento do globo terrestre. Perfeito? E as causas aí que provocam esse aquecimento, a intensificação do efeito estufa e o surgimento do aquecimento global são causados pela emissão de gases chamados
de gases do efeito estufa. O principal deles é o dióxido de carbono, que a gente fala, a gente comenta, mas muita gente não se preocupa com relação a ele. As principais atividades que liberam gases para o efeito estufa são o desmatamento, que a gente tem visto aí nesses últimos meses, na Amazônia já era muito intenso e agora está muito maior, né? A queima desses combustíveis fósseis, e aí a gente tem a gasolina que queima, nós temos o óleo diesel que queima, que realizam a combustão, né, para os veículos se locomoverem, salvo o caso dos veículos movidos a álcool, a etanol, que a gente chama, que é muito menos poluente, infinitamente menos poluente do que os outros veículos. As queimadas e também as atividades industriais. E quais são as consequências disso? Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura média da Terra resultará em uma série de consequências para a vida toda do planeta. E aí a gente tem o derretimento das calotas polares, maior frequência de desastres naturais, como furacões, enchentes e secas mais prolongadas, essas chuvas mais intensas em um período normal, né, que a gente chama, alteração na produção de alimento, porque isso alterou o clima de todo jeito, não tem como você acompanhar o desenvolvimento de um plantio que a gente chama de cultura de determinado tipo de alimento. Uma desertificação, a gente percebe que quando a temperatura é muito elevada em um determinado espaço durante muito tempo, acontece o processo de desertificação, a inundação de algumas cidades litorâneas, porque quando você derrete naturalmente as calotas polares, consequentemente você aumenta o nível, eu diria, de água no mar, e isso faz com que o mar tenha avançado nos últimos anos, nas últimas décadas, tenha provocado o avanço do mar nas cidades que se encontram próximas às praias, nas cidades litorâneas, e a extinção ou a morte definitivamente de algumas espécies. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com relação a isso. Esses desastres naturais são classificados em tempestade. O que é uma tempestade? As tempestades podem ser de chuva, de neve, de granizo, de areia, de raios e podem ser altamente prejudiciais ao ser humano, ou seja, e também destrutivas, dependendo da quantidade de água que cai dessa precipitação, né, e a força que elas apresentam, pode trazer sequelas terríveis ou consequências irreparáveis. Podem levar a situações catastróficas, tal qual o deslizamento de terras, de gelo, caída de árvores ou quedas de árvores, torres de energia, entre outras coisas que agora a gente só citou algumas. E aí a gente vê, por exemplo, uma tempestade de areia chegando, como isso pode afetar diretamente uma cidade. Então, assim, é muito mais sério do que se imagina. Os terremotos, por exemplo, e os maremotos, que a gente chama de tsunamis, que são ondas de mais de 20 metros de altura, também chamados de abalos sísmicos, representam vibrações, eu diria assim, mais bruscas e que acontecem na superfície da Terra, que ocorrem por meio de movimentação das placas rochosas que nós chamamos de placas tectônicas, que ficam ali submersas no fundo do mar, bem como as atividades vulcânicas e o deslocamento desses gases no interior da Terra, que também provoca tudo isso. Os maremotos ou tsunamis, os terremotos também acontecem dentro dos mares, provocando intensa deslocação de água e provocando essas ondas altíssimas, que atingem diretamente, como vocês estão vendo aí, as cidades litorâneas. A gente vê um carro ali envolvido, outro carro aqui, a gente percebe que muda totalmente o cenário de uma cidade que fica próxima. E essa onda ainda foi das pequenas, eu poderia dizer assim, próximas ao mar. Furacões, ciclones, tufão, que são fenômenos intensificados pelo que nós chamamos de massa de ar, os quais, dependendo da força que atingem, podem arrasar cidades inteiras. É uma coisa incrível como acontece isso. A seca, que a gente já conhece muito bem, e nós temos aqui na região Nordeste, cidades que passam aí uma seca de 4, 5 anos sem chover. Nossa região da Mata Sul é privilegiada porque tem chuva todo ano e durante um período bem longo, né?
As secas que são intensificadas nos últimos anos com o aquecimento global, elas acabam acontecendo no mundo todo. Dessa forma, as alterações têm demonstrado que diversas dessas alterações foram consequências das ações do homem durante séculos. E aí a gente tem as erupções vulcânicas, né, que são perigosas e que também podem mudar todo um cenário, né, de uma região, dependendo de se aquele vulcão ele entrar em ação, entrar em erupção, ele estiver, eu diria assim, trabalhando com vida útil. Então as cidades que são próximas a eles também podem ser arrasadas, não é isso? E as inundações, que são consequências dessas cheias, desses fenômenos, que são também intensificadas pela poluição, pela sujeira do homem, pelo aquecimento global, o excesso de lixo, que dos bueiros, as ruas, a gente vê, inclusive nas nossas cidades, quando existe um período de chuva muito intenso em um espaço muito curto de tempo, a gente percebe que causa um mal muito grande no nosso município. E por aí vai, imagine uma cidade maior. E aí eu tenho um exemplo de uma foto dessas regiões inundadas, vocês vejam aí que as casas estão praticamente submersas. E a gente tem ideia que muita coisa daí, não totalmente, mas muita dessas coisas foram provocadas pela ação propriamente do homem. E a gente vai ficando por aqui, e na próxima aula a gente vai dar continuidade ao pensamento desses e o entendimento desses fenômenos considerados naturais.